Imaginem um avião em pleno voo. Começa uma turbulência, o avião começa a balançar. Uma criança do seu lado. De repente, pânico no avião. Máscaras de oxigênio caem sobre as nossas cabeças. Qual é a instrução? A instrução é muito clara. Coloquem primeiro a máscara em você. Depois, ajustem, coloquem a máscara do lado. Mas a gente não consegue muitas vezes olhar para aquela criança e falar: nossa, eu tenho que cuidar primeiro de mim. A gente tem uma tendência a colocar a máscara de oxigênio primeiro na criança. Ou ajudar primeiro o outro, antes de nos ajudarmos. Mas vocês concordam comigo? Se a gente está sem oxigênio, com pouco oxigênio, a gente não ajuda o outro. Então, eu queria começar a nossa conversa falando que autocuidado não é egoísmo. Se a gente não cuida da gente, a gente não tem como cuidar daquele próximo, da pessoa próxima a gente. Mas, e já que a gente está falando de autocuidado, a gente está começando a falar de autocuidado, eu queria convidar vocês para uma prática bem rapidinha. Aqueles que estão aqui sentados, já fica mais fácil. Convido vocês a fecharem os olhos. Aqueles que estão circulando aqui no Eat Brain Wellness, talvez vocês consigam ou não parar por um minutinho, mas se vocês não conseguirem, que façam andando essa prática. As práticas todas do Instituto HeartMath são práticas simples, que são para serem feitas, muitas vezes com os olhos abertos, em movimento, no carro, no supermercado, onde quer que seja. Mas se você puder parar e fechar os olhos, feche seus olhos agora. Leve a sua atenção para o seu coração. Talvez você possa colocar a mão direita na área do peito, na área do coração. Quando a gente coloca a mão, a gente já está informando o nosso corpo que a gente está acalmo, que a gente está tranquilo, que a gente está em paz. Bioquímicos já são liberados. Já é uma microprática a gente trazer a mão para o coração. Imaginem o ar entrando e saindo do seu coração. Vão respirando mais profundo, mais lento que o normal. Talvez você possa respirar em 4, 5 segundos. Soltando o ar. Em 4, 5 segundos. Profundo, lento. Façam mais uma profunda respiração. E vão voltando. Agora eu queria que vocês percebessem, se vocês sentiram alguma mudança na paisagem interna de vocês. Poucos minutinhos, 2 minutinhos, simples, uma simples ferramenta que a gente já vê mudanças profundas no nosso mundo interno, na nossa paisagem interna. Vocês lembram da Hortência, a jogadora? Quem é mais velhinho, assim que nem eu, lembra dela? Toda vez que ela tinha que dar uma cesta mágica, ela parava, ela respirava. Músicos, atletas de alta performance, várias pessoas já usam a respiração como uma ferramenta de aterramento, de autorregulação, simples e poderosa ao mesmo tempo. Autoconsciência, autorregulação. Eu vim aqui para falar para vocês que a respiração é o primeiro passo para que a gente acesse a inteligência do nosso coração. E eu queria primeiro agora agradecer a presença de todos vocês. Eu me chamo Adriana, mas me chamam de Drica de Cash Sola. Eu já caminhei em várias trilhas, naveguei em vários mares até chegar hoje. Eu brinco que eu comecei na arquitetura de edifícios, eu fui arquiteta na outra vida e hoje eu vim parar na arquitetura do ser. Então eu cuidava das casas externas e hoje eu me interesso pelas nossas construções internas. E o quanto que as nossas construções internas afetam a casa externa, o mundo interno. Existe uma relação entre o nosso mundo interno e o nosso mundo externo.
e a gente vai falar um pouco sobre isso. E o coração tem um papel muito importante nessa relação do nosso mundo interno e do nosso mundo externo. No meu caminho eu tive um burnout, e aí esse burnout me fez parar, pensar, mudar de rota. Eu aprofundei minha terapia, aprofundei minhas práticas meditativas que eu já fazia há muito tempo. Foi nesse lugar que eu comecei a estudar. Eu sou terapeuta sistêmica de família e casal. E logo depois eu mergulhei a fundo no estudo das emoções. Fiz um protocolo nos Estados Unidos que se chama Cultivating Emotional Balance, ou cultivo do equilíbrio emocional. E logo depois desse protocolo eu encontrei o HeartMath, o Instituto HeartMath. Coração não é papo besta, nosso coração é papo sério. E o que eu brinco? Que depois da minha formação eu fui atrás de ferramentas de navegação. Ferramentas que nos ajudam a navegar nos maremotos da vida. Porque é isso, gente. A vida é sobre maremotos, né? E essas ferramentas também me ajudam, e eu acho importante trazer isso, para eu estar nesse lugar que eu estou aqui, eu estou num palco, num lugar de fala. E nesse lugar de fala, eu tenho emoções que estão aqui dentro de mim. Eu estou muito feliz de estar aqui, então tenho uma alegria profunda em compartilhar algo que eu acho de extrema importância na vida de qualquer pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo. Eu sou uma pessoa que tem muito... O medo é uma emoção muito recorrente na minha vida. Desde que eu era bebê, desde que eu vim ao mundo, eu já tive medo. Essa é uma outra história. Mas eu aciono a minha coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a gente ir com medo mesmo, agir com o coração, vem do latim coraticum. Então eu aciono o meu coração e aqui estou eu falando de inteligência do coração, acolhendo o humano que habita em mim. Eu tive numa palestra essa semana, eu assisti a palestra eu faço uma pós em Ciência da Felicidade com o professor Tal Ben-Shahar. Ele teve num evento essa semana, no Mind Summit, e ele trouxe algo que é muito lindo. Ele falou da permissão para sermos humanos. Ele falou isso como uma ferramenta forte. Quando a gente se permite ser humano, quando a gente acolhe as emoções que fazem parte da vida de qualquer um de nós. Todos nós sentimos medo, raiva, inveja, sim, também, ciúmes, todos nós. Só que quando a gente reprime aquilo que a gente sente, as pesquisas trazem que aquilo aumenta de tamanho. Tudo que a gente resiste, persiste. Então, que a gente possa acolher o que a gente tem, as nossas emoções, vai com medo mesmo, acolher o humano imperfeito, que habita em cada um de nós. Então é nessa condição de humana, de imperfeita, que eu vim contar aqui para vocês sobre o HeartMath. Quem é o HeartMath? HeartMath é um instituto americano que há mais de 30 anos pesquisa sobre o coração. Ele desenvolveu várias pesquisas científicas e ele desenvolveu um conceito que se chama coerência cardíaca. O que é coerência cardíaca? É um estado otimizado de funcionamento do nosso corpo. O HeartMath também desenvolveu um sistema de ferramentas, a partir das pesquisas dele, que nos ajudam a gente a entrar nesse estado de coerência. É um estado onde a nossa saúde física, a nossa saúde mental e a nossa saúde emocional, ela melhora. E as descobertas... as ferramentas do Instituto HeartMath estão presentes no mundo inteiro, sendo usadas, por exemplo, para vocês terem uma ideia, todos os atletas americanos da equipe olímpica são treinadas pelas ferramentas do Instituto. Ou seja, não é só sobre você estar mais tranquilo, menos estressado, zen, é você estar eficaz, eficiente, menos estressado e mais proativo, mais pronto para lidar com a vida como ela é. Há 30 anos também, gente, os neurocardiologistas descobriram uma coisa linda, que no nosso coração nós temos uma rede neural intrínseca. Vocês sabiam disso? 40 mil células nervosas a gente tem como um mini cérebro
no coração, também chamado de cérebro do coração, informalmente chamado. Essas células, essa rede neural do nosso coração, ela pensa, ela sente, ela se comunica de forma autônoma, independente do cérebro. Vocês já perceberam? Quando a gente nasce, o primeiro órgão a pulsar é o nosso coração. Quando a gente morre, o último órgão a desligar é o nosso coração. Então, olha que lindo isso. O coração é muito mais do que uma bomba que bombeia o sangue pelo nosso corpo. Esse centro do coração, o cérebro do coração, ele manda informações, ele informa o nosso corpo todo. E vocês sabiam, isso é uma coisa que eu achei mágica, porque eu não tinha ideia, que o coração manda mais informações para o nosso cérebro do que o cérebro para o nosso coração? Ele manda muito mais. Então eu gosto de trazer a ideia do nosso coração sendo um maestro. Um maestro que comanda toda essa orquestra maravilhosa que é o nosso corpo. A gente veio com uma orquestra maravilhosa. Nosso corpo é perfeito. Ele se autorregula. A gente pode se curar, mas a gente não usa isso. A gente usa muito pouco. Aquilo que já vem de fábrica, nosso sistema operacional. E essa orquestra, nessa orquestra tão maravilhosa que é regida a partir do coração, as nossas emoções, que eu já comecei falando delas, elas têm um papel fundamental, essencial. Nós não vemos o mundo como ele é. Nós vemos o mundo como nós somos. Tal mundo. As nossas emoções, elas colorem a nossa experiência de mundo. Eu gosto de trazer, estou de óculos, eu não vou tirar o óculos, senão vai estragar todo esse microfone aqui. Mas imagine as emoções como lentes que colorem a nossa vida, né? Então vamos pensar numa cena aqui. A gente acordou de manhã hoje, café da manhã, para quem tem filhos, então assim, o café da manhã às vezes é bem estressante na minha casa. Começou um quebra-pau lá no café da manhã, eu já bati mó boca com meu filho, já me tirou do sério, pego o meu carro, hoje está chovendo, peguei maior trânsito, quando eu estou no trânsito para chegar aqui, que eu tinha que chegar cedo, né? Porque eu tinha que chegar antes, hipotético, tá, gente? Um motoqueiro me fecha. Daí eu já estava com o óculos da raiva, vestida no meu olho, né? Eu começo a xingar o tal do motoqueiro e aquilo vai escalonando, aquele meu episódio emocional vai escalonando. Eu entro aqui com esse óculos da raiva, começo a achar tudo aquilo um saco, acho esse barulho, enfim. Vocês percebem que se vocês tivessem acordado num outro estado emocional, aquele mesmo motoqueiro que tivesse fechado, você não teria a mesma reação, você enxergaria aquela história completamente diferente, de uma outra forma. Pois é, mundo externo é o mesmo. As nossas emoções colorem a nossa experiência do mundo. Vocês conseguem perceber a importância que é a gente entender muito mais do nosso mundo interno? O caminho da felicidade também está aí. A vida, gente, é maremoto e calmaria. A gente não vai ter o controle sobre isso. Mas talvez a gente possa melhorar a nossa experiência do viver. Então, as nossas emoções têm um impacto muito grande na forma com que a gente experiencia e enxerga o mundo. As nossas emoções também têm um impacto muito grande no nosso corpo físico. Então, físico, eu estou com medo, dispara meu coração. Meu medo dói minha boca. Eu já sei que meu medo está vindo porque meu corpo me informa. Aperto no estômago. As emoções também produzem. Vocês sabiam que quando a gente se emociona, mais de 1.400 bioquímicos são liberados na nossa corrente sanguínea? Entre eles, hormônios. Quando a gente sente emoções regeneradoras, o que é emoção? Eu não falo positiva porque as emoções não são ruins ou boas em si. Toda emoção tem uma função no nosso corpo. O medo trouxe a gente até aqui. Aquele descendente que não sentiu medo, já era, morreu. Nós não descendemos deles, né? Então, toda emoção tem uma função. O que a gente tem que tomar cuidado é com o tempo
de um episódio emocional e o que a gente faz com aquilo que a gente sente. Ou eu assassino o motoqueiro que me fechou, ou eu respiro no coração, sigo plena e não deixo ele estragar meu dia. Então, 1.400. Quando a gente sente emoção regeneradora, o hormônio que é um dos mais secretados na nossa corrente sanguínea é um hormônio que se chama DHEA, o hormônio da vitalidade. Nós ficamos prontos para lidar com a vida, com vitalidade. O hormônio que é secretado quando a gente sente emoções desgastantes, raiva, inveja, medo em excesso, cortisol é secretado na nossa corrente sanguínea. Então a gente hormônio do estresse, a gente fica mais estressado. Então, componente físico do nosso corpo, né? E aí eu queria que vocês prestassem atenção numa outra coisa. Os episódios emocionais desgastantes, eles desgastam a nossa bateria interna. Pensa comigo, aquele episódio da raiva que eu contei, quando você vivencia um episódio bem intenso, você não se sente cansada? Você não se sente sem bateria no final do dia? Literalmente, nossa, eu estou sem bateria, minha bateria acabou. Então, é interessante a gente entender que as emoções podem carregar, recarregar ou descarregar a nossa bateria interna. Percebem? E as emoções também impactam, a gente vai falar agora sobre isso, naquela ideia que eu trouxe de coerência cardíaca, que é um estado do nosso corpo, né? Então, o que é essa tal de coerência cardíaca? É um estado ideal de funcionamento do nosso corpo, onde os nossos sistemas hormonal, respiratório, sistema nervoso, eles se alinham, eles entram em concordância. Tá? Então é como se assim, na orquestra, né? Imagine numa orquestra, que eu acho que isso fica mais fácil. Pensa numa orquestra sem um maestro. Cada instrumento está tocando num tom, não se afinaram juntos. Então você imagina essa cena? O que você tem? Você tem barulho, você não tem uma música. Agora, pensa numa orquestra com um maestro, onde todos os instrumentos estão sendo afinados juntos, porque você tem ali, né, eles entram em sincronia. Você tem um maestro que está conduzindo essa orquestra. A gente tem uma música maravilhosa. Estado de coerência cardíaca é essa música maravilhosa. Então é muito bom que a gente consiga navegar nesse estado, né? E tem uma outra coisa que eu acho linda, e muito linda mesmo, aí a gente já está começando a falar do mundo interno, do mundo externo, que é o ritmo ideal da coerência, ou seja, quando coração e cérebro se alinham, eles se alinham numa frequência de 0,1 Hz. 0,1 Hz é a frequência do campo magnético do nosso planeta. Ou seja, nossos ritmos internos se alinham com o pulsar da vida, com o ritmo externo da Terra. Não é lindo? É mágico, não é? E o que eu estou trazendo é bonito porque assim, é bem poético, mas ao mesmo tempo científico, porque eles têm tudo comprovado cientificamente, o Instituto. Isso que eu acho lindo. O Instituto fez uma pesquisa com 2.200 pessoas. Essas pessoas treinaram coerência cardíaca de 6 a 9 semanas, tá? Olha o resultado, gente. Depois de 6 a 9 semanas de práticas diárias, só que curtas, vocês percebem? 4 minutos, eles tiveram redução em 57% de estados depressivos, 46% nos estados ansiosos, aumento de foco em 24%, melhoria de sono em 30%. Quando fala melhoria de sono, eles tiveram menos despertares e quando acordavam, sentiam uma sensação de que estavam mais descansados. Além do que, melhora de pressão arterial, melhora do nosso sistema de imunidade e também eles sentiam a mente mais clara, né, para melhores tomadas de decisão. E o que acontecia no nosso corpo ali? O que acontece no corpo quando a gente entra nesse sistema, né? Nesse modo operandi, coerência cardíaca?
Eu falei para vocês que a gente ativa a respiração, né? Então, o primeiro passo é a respiração. Quando a gente respira mais lento e mais profundo que o normal, o nosso coração, pressão, já começam a se conversar melhor. O nosso sistema autônomo, ele se alinha. O que significa isso? Nosso sistema autônomo, responsável por 90% dos nossos processos internos, ele tem 2 ramos. Pensem num breque e num acelerador de um carro. Então, ele tem acelerador, sistema simpático. Sistema simpático, ele é responsável pelas nossas funções, né? Luta e fuga, congelamento. Acelera o batimento cardíaco, o sangue circula para as extremidades do corpo. A gente rebaixa digestão, porque não é hora de ficar perdendo energia do corpo para ficar digerindo a comida. É hora de lutar, fugir ou congelar. Manda cortisol para a nossa circulação, para a gente dar conta ali da nossa sobrevivência. Acelerador, breque, sistema parasimpático, resposta de relaxamento. O nosso sistema é desarmado, né? A gente luta e fuga é desarmado, o cérebro recebe a informação, pode descansar, melhora a digestão, vai lá, vamos digerir. Córtex pré-frontal, a nossa parte do cérebro responsável pelas nossas funções executivas, tomada de decisão, pensamento, processamento, ele fica mais claro, ele ganha energia, né? Então, porque agora você pode pensar. Porque pensa que se você tivesse um leão na sua frente, você não podia ficar assim, olha gente, se esse leão virar à direita, eu tenho que dar 2 passos para trás para conseguir fugir dele. Eu tenho que ser rápida, não tem que ficar pensando. Então, não precisa desse lugar de pensar. Então, aí a gente pensa melhor. O que é o sistema, o que é coerência cardíaca? Nesse estado, os 2 ramos do sistema simpático, eles entram numa coordenação, eles sincronizam, eles funcionam melhor. Porque a gente precisa do simpático, a gente precisa agir. E a gente precisa do parasimpático, a gente precisa relaxar. Então, eles entram numa coordenação energética e funcionam de forma otimizada. Muito rapidamente, né, gente? Porque não dá para ficar explicando toda... Mas é mais ou menos isso, eu acho que dá para vocês entenderem quando eu explico desse jeito. E como é que a gente chega lá? De novo, primeiro passo, a gente respira mais lento, mais profundo, a gente acessa o coração, então a gente já liga o nosso coração e a gente, como eu já falei, a gente aciona as emoções. Eu não contei para vocês que as emoções elas impactam no nosso corpo. Então as emoções também nos ajudam a entrar nesse estado de coerência cardíaca. Quando a gente sente intencionalmente emoções regeneradoras, a gente já está liberando os bioquímicos que eu contei para você, DHEA, ocitocina no nosso sistema. Então, a gente já está informando que a gente está calmo e que a gente pode melhorar a nossa performance. A gente suaviza os ritmos do batimento cardíaco. Tem uma medida que se chama variabilidade da frequência cardíaca. Essa variabilidade da frequência cardíaca, ela se torna mais homogênea. Ela fica mais como se esse ritmo cardíaco, ele fica mais ordenado. E essa informação vai para o cérebro. E aí, o milagre acontece, a coerência cardíaca acontece. Então, quando a gente sente, né, é como se o corpo desarmasse. O corpo desarmasse, ele vai para esse estado, é o estado que a gente quer navegar, esse é o estado ideal. Como se a gente tivesse nesse estado, pensa no maremoto da vida. Se eu estou com uma jangada, eu vou afogar todos os dias, né? Porque não dá para dar conta de uma onda gigante em jangada. Mas se eu tenho um barquinho um pouco mais forte, se eu estou coerente com esse barquinho forte, gente, eu vou dar conta, eu vou cair, obviamente, mas eu levanto, eu ajo com mais facilidade, eu sigo a minha vida, eu dou conta dela. E atenção para a fala, gente. Coerência contagia. Todo campo elétrico produz um campo magnético, certo? A gente se comunica no celular através de um campo magnético. Campo magnético passa informações, né? Transfere informações.
campo magnético do celular, fotos, mensagens, imagens, enfim. Nosso coração é o maior campo elétrico do nosso corpo, ou seja, produz campo magnético. Produz um campo magnético que se sabe, mas na verdade se desconfia que ele seja muito maior do que isso, mas que a gente sabe e é medido por aparelhos, né? Ele produz um campo que avança 1 metro para fora do nosso corpo, 360 graus. Ou seja, gente, a gente está todo mundo aqui conectado pelo nosso campo do coração, certo? Campo do coração comunica o quê? O que a gente sente. Então, se eu estou com raiva aqui, vocês estão sentindo. O que eu estou passando para vocês? Raiva. A gente tem essa comunicação energética que acontece através do nosso campo do coração. Quando eu estou em coerência, o que eu comunico? Eu comunico amor, compaixão, apreciação, gratidão. Eu contagio aqueles que estão ao meu redor com essas emoções que regeneram. E ao contagiar, eles são impactados, isso há uma ressonância. Pesquisas falam que 3 pessoas em coerência, a 4ª entra sem nem saber o que está acontecendo lá com ela. Então, nossos estados emocionais são contagiosos. Por isso que eu gosto de dizer que meu estado é meu impacto no mundo. Olha que sério. Não precisa chorar. Se o meu dentro afeta o fora, eu em coerência, eu posso me tornar uma ilha de coerência no meio do caos, gente. Por isso que eu estou aqui nesse lugar de fala. Vamos aprender uma técnica para vocês já saírem e poderem impactar todo mundo quando vocês chegarem daqui para frente? Essa é uma das técnicas do Instituto, tem várias técnicas, né? Essa é uma delas. É bem potente, se chama coerência, algumas de vocês já sabem. Mas é bom, sempre bom treinar. Se chama coerência rápida. Você também já sabe. Se chama coerência rápida. Bora lá? Então, quem está circulando por aí, está me escutando, se quiser parar também uns minutinhos no lugar para aprender a fazer, mas se não, só prestem atenção. A gente vai começar, ela tem 2 passos. Primeiro passo é a respiração focada no coração, que a gente já fez um pouquinho no começo da minha fala. Segundo passo, ativar uma emoção regeneradora. E aqui vale uma fala, o que é uma emoção regeneradora? Para cada um de vocês, pode ser diferente. Por exemplo, gente, quando o HeartMath vai, muitas prisões americanas, a gente tem os treinamentos para os presos. Você pede para um preso ativar amor. Muitas vezes ele não consegue ativar amor. Ele ativa coragem, por exemplo. Então, o que é isso? Aquela emoção que você sente que te recarrega. Pelas pesquisas do Instituto, apreciação é a emoção que é mais fácil de todas as pessoas atingirem. Por quê? Todo mundo tem algo ou alguém pelo qual apreciar na sua vida. Mas cada um pode escolher a sua, tá? Então vamos lá? Quem puder, quem está aqui sentado, puder fechar os olhos para vocês experimentarem melhor. Se não quiserem fechar também não tem problema. Talvez vocês possam levar a mão na área do peito, na área do coração. Eu já contei para vocês que isso vai ajudando o nosso corpo a acalmar. A gente já vai liberando bioquímicos da nossa corrente. Agora vão imaginando o coração respirando. O ar entrando, o ar saindo para dentro da área do coração, do peito. Talvez vocês possam respirar em 4, 5 segundos. Inspirando em 1, 2, 3, 4, 5. Vocês vão soltando o ar em 1, 2, 3, 4, 5. Encontrem também um ritmo que seja confortável para cada um de vocês.
Vão respirando no coração. Vão sentindo. E agora eu vou convidar cada um de vocês a ativar, entrar em contato com uma cena, com uma imagem de uma pessoa, que vocês sintam gratidão, amor, por algo ou alguém na sua vida que vocês apreciem. Tragam essa cena, essa pessoa, essa imagem para a mente de vocês e sintam como se aquilo tivesse acontecendo, como fosse real nesse momento. Vocês têm que sentir essa emoção da gratidão, da compaixão, da apreciação, crescendo no coração de vocês. Essa emoção vai tomando conta de todas as células do corpo de vocês, como um calorzinho que vai num crescente, te aquecendo. Vão sentindo essa emoção. Crescendo. Crescendo. Vão respirando no coração. Mais um pouquinho. No tempo de vocês, vocês vão retornando para cá, para o nosso encontro. Vocês vão abrindo os olhos. E de novo a pergunta: como é que está o mundo interno de vocês? A paisagem interna? Tentem perceber como a paisagem muda. 3 minutinhos, 4 minutinhos. Tem toda essa potência de alterar o nosso mundo interno. Dalai Lama diz que o grande princípio da nossa vida, o objetivo, o propósito da nossa vida é buscar uma vida com mais felicidade. Se a gente cultiva esse mundo interno, a gente vai estar mais feliz, mais sereno e mais ainda, mais bonito ainda. A gente vai estar impactando com essa serenidade, com essa felicidade, todos aqueles que cruzam o nosso caminho todos os dias. Então, a inteligência do coração, ela é cultivo, ela é poder de transformação. E cuidem de si, lembrando que ao cuidar de si, você está cuidando do outro também. Sejam ilhas de coerência na vida, né? Que vocês possam ser ilhas de coerência na vida. Lembrem-se que o que eu sinto impacta todos aqueles ao nosso redor. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Era esse o convite que eu queria falar, contar, pedir para cada um de vocês. Obrigada. De coração.